vídeo postado nas redes sociais, eu abordei a questão da cultura, mundanismo e espiritualidade. Mas hoje eu quero continuar com o tema abordando o que é doutrina apostólica. Porque Paulo fala a Tito dizendo: fala o que convém à sã doutrina apostólica. Eu cresci numa igreja pentecostal, sou pastor de uma igreja pentecostal, ainda sou pentecostal. No entanto, nesses mais de 100 anos de igreja pentecostal, parece que as pessoas não entenderam, nem ainda os pastores, que doutrina apostólica não tem nada a ver com usos e costumes, mas tem a ver com estilo de vida. Porque quando Paulo fala em sã doutrina apostólica, ou quando o livro de Atos diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra doutrina deve ser traduzida como ensinamento. Aliás, em algumas versões já não se usa mais a palavra doutrina, mas ensinamento, porque a palavra doutrina é ensinamento. Duas palavras que eram fortes no Novo Testamento, na época da igreja primitiva, era querigma, que é a proclamação, e o didaskalós, que é o ensinamento. Então, doutrina apostólica não passa de ensinamento. Quer dizer, os apóstolos, eles criaram orientações para que os irmãos pudessem viver no meio de uma sociedade corrompida. Assim como os judeus, já na Babilônia, fizeram o Talmud babilônico, e depois fizeram o Talmud de Jerusalém, esse mais recente, depois da queda de Jerusalém, para orientar os judeus como viver no cativeiro ou entre os países para onde foram levados. Assim também as Sagradas Escrituras têm os ensinamentos para a igreja de como a igreja deve viver no meio de uma sociedade corrompida. Mas em hipótese alguma e de maneira nenhuma os apóstolos tinham em mente a forma de você se vestir, a forma de você se embelezar. E é interessante que cai sempre em cima das mulheres, mas nunca cai em cima dos homens. No entanto, quando Paulo fala a Tito a respeito, fala o que convém à sã doutrina apostólica, ele está falando para o ancião, ele está falando para a mulher idosa, ele está falando para a jovem senhora recém-casada, ele está falando para os moços, e ele diz para Tito: torna-te pessoalmente padrão, não é? Torna-te especialmente padrão na sã doutrina. E ele está falando também para os servos e para os patrões. Por quê? Porque a nova igreja que surgira naquela época teria que ser diferente do mundo na sua linguagem, no seu comportamento, e tem a ver com o homem interior e não com o homem exterior. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não minta mais. Numa época em que a sociedade greco-romana havia muita prostituição, havia muito homossexualismo, Paulo fala: tais fostes alguns de vós, mas agora. Quer dizer, está mostrando que a sociedade em que eles viviam era uma sociedade tão ou mais perversa que a sociedade que vivemos hoje. Mas falavam dessa nova transformação. Então, o que está ocorrendo hoje com a igreja? A igreja perdeu a sua autoridade por deixar os ensinamentos apostólicos. Então os pastores mentem, os crentes mentem, os pastores se corrompem, os crentes se corrompem, e o fruto de tudo isso é a corrupção que graça na nação brasileira. Imagina se esses 30 milhões de cristãos evangélicos aqui no Brasil seguissem fielmente a sã doutrina apostólica. Quer dizer, nós teríamos uma grande quantidade de pessoas que não se corromperiam, não se deixariam corromper e fariam a diferença na sociedade. Mas onde está a diferença na sociedade? Não existe, porque tiramos o foco da verdadeira sã doutrina apostólica e colocamos no exterior, quando o foco tem que ser nos ensinamentos de Cristo, aquilo que está no nosso interior. Pense nisso.